Então vamos lá, duas formas de trabalhar no atacado. Se você tem cliente que compra no atacado, quer ter um preço especial para aquele cliente, ou para aqueles clientes, porque claro que você pode ter tabela ouro, prata e bronze, né? Tabela só do varejo, tabela para atacado com várias faixas de desconto. Então o que você pode fazer? Ou você tem duas lojas, uma focada no varejo e uma focada no atacado, ou você pode ter apenas uma loja, sua loja de varejo, mas você pode ter uma tabela de preço com preços para atacado. Nesse caso aqui, eu tenho duas lojas. Eu tenho a loja varejo e a loja atacado. O que muda aqui, ó? Ignorem o layout, né? Esse é um layout bem padrão, template todo bagunçado que a gente usa para teste aqui. Então, na loja atacado, os produtos não têm preço. O cliente tem que fazer o login para ver o preço. Já na loja varejo, os clientes têm o preço, mas eu consigo colocar nessa loja uma situação que eu crio uma tabela de preço para atacado e conecto num determinado cliente e quando ele faz o login, a plataforma carrega os preços de atacado para ele. Então a gente vai usar essa situação. Vamos ignorar a situação que eu teria duas lojas, tá? Então eu tenho apenas uma loja, só que nessa loja eu consigo ter tabelas de preço de atacado. Como que eu faço? Aqui em produtos, eu tenho lá uma tabela de preço. Eu já tenho as tabelas criadas aqui. Pode ver que eu tenho inclusive tabelas de preço com preço diferente de acordo com o tipo de anúncio do Mercado Livre. Eu consigo fazer isso aqui na plataforma, mas não é esse o caso agora. Vamos falar da questão dos preços para cliente. Eu já tenho aqui, ó, preço para varejo e preço para atacado. E eu ainda posso ter um preço especial, de repente, um cliente VIP. E você pode ter quantas tabelas de preço você quiser. Simplesmente aqui em tabelas de preço eu vou lá e crio uma nova tabela e naquela tabela eu vou dando os preços que eu quero para os meus clientes. Nesse caso aqui, vamos continuar falando só da atacado e varejo. Eu já vou fazer o seguinte, eu já vou abrir a tabela atacado, uma outra guia, e aqui eu vou filtrar só pelos produtos ativos. E aqui na atacado também eu vou filtrar só pelos produtos ativos na tabela. Que, claro, eu consigo ter produtos ativos, diferentes produtos ativos em cada tabela. Então, se de repente eu quiser dar uma tabela para um cliente meu e para aquele cliente eu quero que ele tenha acesso a alguns produtos especiais, basta que eu ative aqueles produtos só na tabela daquele cliente. Consigo fazer isso. Mas voltando no exemplo aqui, eu tenho essa fonte gamer que eu estou usando ela para teste. Ó. O custo dela é esse e eu coloquei aqui na tabela atacada ela é R$300. E na tabela varejo ela é 400. E é isso que tem aqui, ó. Aqui no site eu estou exibindo a tabela varejo. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um cliente novo aqui. Lembrando que na atacado ela está R$300, eu vou criar um cliente novo aqui. Aí eu vou criar clientes. Ele também poderia ter feito o cadastro pelo site, né? Vou colocar aqui, ó. Cliente teste atacado. Deixa eu gerar um. CPF para ele. Beleza. CPF, eu preciso ter um telefone e preciso ter um e-mail para esse cliente aqui. Mano, é só teste, então tanto faz esse e-mail aqui. Eu só vou copiar esse e-mail. E o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que especificar a tabela de preço dele. Eu vou falar, ó, esse cliente aqui usa a tabela atacada. E vou dar uma senha aqui temporária só para mim poder acessar. Feito isso, salvar. Criei o cliente. O que vai acontecer agora? Esse cliente, se ele vier aqui na loja, vamos lá, e ele fizer o login, ele vai navegar na loja normalmente, mas quando ele faz o login, o sistema começa a exibir os produtos da tabela de preço. Pode ver que até mudou os produtos aqui, né? Porque lá na minha tabela de preço atacado, ó, tem outros produtos ativos. Diferente da tabela de preço de varejo, né? Ela exibe os produtos da tabela de preço atacado e o preço de atacado. Então isso aqui é um recurso bem interessante para se trabalhar. Você pode ter múltiplas tabelas de acordo com o nível do cliente e é bem simples. Uma vez que o cliente está cadastrado, você vai lá no cadastro dele e anexa uma tabela para ele. E daí ele tem acesso àquela tabela de preço. Tá bom?